Graça e paz, um bom dia. Hoje damos continuidade aos nossos devocionais diários no Novo Testamento. Nós estamos no penúltimo capítulo de Mateus, capítulo 27. No Antigo Testamento, as proposições de leitura encerram hoje o segundo livro dos Reis. Capítulos 23 ao capítulo 25 é que você vai estar lendo para até o fim do ano ter lido toda a palavra de Deus. Neste capítulo, nós vamos ver que Jesus ainda está sendo julgado. Veja que o julgamento dele durou a noite toda e ao romper do dia, como diz o versículo 1, os principais sacerdotes, anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Veja que as autoridades religiosas judias, elas não podiam matar alguém, então entregaram ali Pilatos, que era o governador romano que estava ali tomando conta daquela região. A jurisdição era dele ali na região da Judéia, Jerusalém, e estava sob sua incumbência ali condenar ou não a Jesus Cristo. Antes de nós vermos o que aconteceu com Pilatos, nós vamos ver o que aconteceu com Judas. Judas, que o traiu, diz o versículo 3, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, ele retirou-se e foi invocar-se, diz o versículo número 5. Judas, ele teve remorso, Judas, ele teve um arrependimento, mas que não o levou de volta a Cristo. Ele devolveu as moedas de prata que acabaram comprando um campo, onde ele foi ali chamado Campo de Sangue, mas ele retirou-se e foi enforcar-se. Nós não sabemos exatamente o que aconteceria se ele se arrependesse de verdade, se voltasse para Cristo, esperasse para ser restaurado, como Pedro foi, mas infelizmente Judas, ele retirou-se e foi enforcar-se. Naquela época ali, o governador Pilatos, ele tinha, como era Páscoa, ele tinha a prerrogativa de soltar um dos prisioneiros que estavam ali naquela época. Diz o versículo 15 que por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos conforme eles quisessem. Estava ali um tal de Barrabás, segundo os outros evangelhos, era alguém que tinha cometido um assassinato, uma sedição, era alguém violento e arruaceiro. Mas o governador pergunta ali àquelas pessoas, verso 17, a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? E aí o versículo 20 diz para os principais sacerdotes anciãos persuadir o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. E foi o que aconteceu. Nós vamos ver que aquele povo pede a soltura de Barrabás e pede que Jesus seja crucificado. A crucificação, como nós já dissemos em outros momentos aqui do devocional, era a pior das torturas e instrumentos de maldade ali do Império Romano. Era a maneira de fazer com os principais ou piores pessoas que agiam contra o Império. Eles eram expostos realmente nos lugares mais visíveis na cidade, para que todos pudessem ver como o Império Romano tratava quem ia contra a sua ideia, contra o que eles tinham que fazer. E o local da crucificação, lá embaixo no versículo 33, vai dizer para nós que é o Gólgota, que significa lugar da caveira. E ali Jesus foi para ser crucificado. A palavra de Deus diz que desde a hora sexta, ou seja, meio-dia, até 3 horas da tarde, que é a hora nona, houve trevas sobre a terra. Veja que a própria natureza começa a gemer com a crucificação de Cristo. E por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui neste momento está a dor de Cristo. Jesus foi ali caluniado, foi julgado injustamente, recebeu ali muitos açoites, muita dor, muito sofrimento. A crucificação em si já era muita tortura e a morte na cruz era por asfixia, não pelos ferimentos, porque era colocado ali o prego no pé e aquela pessoa, enquanto estava ali com a sua perna inteira, ela tinha poder ali de enrijecer a perna e buscar um pouco mais de ar, mas quando faltava força, ela ali declinava sobre o próprio peito e ali ia sufocando
sob o seu próprio peso. Imagina que coisa horrível, mas o instinto de sobrevivência fazia eles buscarem vida em algum momento, e ali ia aquilo prolongando, às vezes prolongava-se dias aquele sofrimento daquelas pessoas. Mas nós vamos ver que Jesus ele vai morrer logo, tanto que, como era Páscoa, não podia ficar ninguém na cruz, os soldados ali eles vão quebrar as pernas das pessoas que estão presas ali. No caso desse momento, Jesus estava crucificado entre dois outros malfeitores. Quando quebrava a perna, aquela pessoa morria logo sufocada ali sobre seu próprio peso. Mas Jesus, antes de morrer, ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Era o momento, queridos irmãos, queridos ouvintes, você que me ouve, em que Jesus levou sobre si as nossas dores, levou sobre si o nosso pecado. Esse é o momento em que Deus parece virar as costas para Jesus. Jesus sentiu a dor do inferno, a dor da ausência de Deus naquele momento. Pense que Jesus nunca antes, nem nunca depois, sentiria de novo a dor da ausência de Deus, porque ele simplesmente é o próprio Deus. Mas naquele momento ali em que a Trindade ela está ali reunida, Deus vira as costas para Jesus. Por quê? Porque nós sabemos que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Jesus não tinha pecado, mas naquele momento ele estava recebendo ali a punição pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado daqueles por quem ele veio para morrer. E ali, aquela dor foi a pior dentre todas. O momento é como se Jesus estivesse ali pagado no inferno uma eternidade por todos aqueles que seriam condenados, mas não são, porque entregaram a vida para Cristo. Se você entende isso e ainda não fez isso, entregue sua vida ao Senhor. Entregue a Ele, porque Ele está levando sobre Ele os seus pecados neste momento em que Ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Nós vamos ver que Jesus agora é morto, ele é sepultado, tem toda uma história por trás disso, você vai ler aí nos versículos que eu não estou fazendo comentário, e terminando aqui no versículo 62, diz que no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes, fariseus, dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos do roubo, e depois digo ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Veja que aquelas pessoas estavam preocupadas, elas estavam ali lembrando o que Jesus disse. Os discípulos talvez não lembraram, mas os maus, os fariseus, os religiosos lembraram disso, e mandou que a guarda no sepulcro de Jesus fosse redobrada, e assim foi. Mas nós sabemos que nada detém o nosso Senhor. Se você chegou até aqui nesse áudio, coloque aí: nada detém o nosso Senhor. E amanhã, no nosso devocional, nós vamos falar sobre a ressurreição. Que Deus possa abençoar a sua vida e a paz do Senhor.